Sabemos que nós, consumidores, sempre acionamos o PROCON quando nos sentimos prejudicados. Ou deveríamos acionar o PROCON quando nos sentirmos prejudicados. E as empresas, elas também podem procurar o PROCON, Ivete? Pode. Tem procurado em alguma situação preventiva ou não? Tem. Nós sentimos aqui na nossa questão aqui municipal aí uma procura maior. É obrigação do PROCON fazer a informação, a orientação, tanto dos nossos fornecedores quanto dos consumidores. A importância de você estar atento ao fornecedor, fornecer a ele informações, é porque o nosso fornecedor devidamente orientado, ele vai sim passar a ter um cuidado maior com o seu consumidor. Certo. Então, assim, algumas empresas, né, de menor porte, que às vezes não têm a possibilidade de ter uma assessoria jurídica, né, às vezes eles têm algumas dúvidas com relação ao consumidor especificamente, de troca de produtos, garantias, enfim. A gente faz a orientação porque é a obrigação, porque o PROCON, ele visa a harmonia da relação de consumo, a harmonia no sentido realmente de proporcionar uma sociedade de consumo consciente, e isso passa por um fornecedor devidamente orientado. Os órgãos de classe, CDL, Associação Comercial, têm tido uma preocupação com os seus credenciados no sentido de respeitar aquilo que é uma exigência do PROCON, ou não há essa cultura ainda? Eu entendo que sim. Tanto a CES e assim como a CDL também, a gente tem feito algumas parcerias no sentido de orientação, né, palestras, algumas que nós já desenvolvemos em parceria. Sempre que a gente pode, a gente percebe que eles nos solicitam para algumas informações, que já, às vezes até questionamentos, por exemplo, com relação a empresas de serviços essenciais, como o caso de energia, de telefonia. Às vezes as próprias entidades de classe, representando esses fornecedores, nos procuram para que a gente também os auxilie, os oriente, porque antes de mais nada, esses fornecedores, em algumas situações, também são consumidores. Claro. O recall, quando se faz, como é que o PROCON vê? E a outra situação, dá para você citar um caso prático de uma ida ao PROCON preventivamente por parte da empresa que prevê um problema futuro? A questão do recall, a gente, nessa questão aí de produção de massa que vivemos, e cada vez ela será mais forte, a gente está, digamos assim, sujeito a erros. É preciso que essa preocupação seja de informação adequada ao nosso consumidor, principalmente naquelas situações que envolva realmente perigo à vida, que envolva perigo à saúde no consumo desses produtos ou serviços que possam aí causar problemas a esse nosso consumidor, e a veracidade no sentido de passar a informação de maneira adequada, que é um dos direitos fundamentais do consumidor. Muitas das vezes a gente vê alguns informativos de recall que nem sempre, para não alardear ou não causar o impacto à marca, nem sempre, digamos, informam o devido problema que esse consumidor tem no seu produto. E a gente vê isso de uma maneira mais frequente com relação a veículos. Entretanto, às vezes o problema não é um simples problema. Às vezes esse problema pode causar aí uma situação de dano à saúde mesmo, ao patrimônio desse consumidor. Então a informação deve ser sempre a mais clara e precisa possível para que desperte no consumidor a necessidade da imediata reparação desse problema para que ele não venha sofrer aí uma consequência maior. E na questão do exemplo, nós temos situações, por exemplo, de empresas que nos procuram no PROCON, que isso também é um problema sério no estado de Mato Grosso, e nós, enquanto PROCONs de todo a nível do estado, a gente verifica uma ausência muito grande de assistência técnica no nosso estado. Então nós temos aí grandes marcas, né, de produtos das mais variadas tecnologias que vêm vender no nosso estado, querem esse mercado, que é um mercado crescente, um mercado aí que vem em expansão, mas eles não querem aderir ao custo que tem essa venda aqui. Mas a logística é difícil, por exemplo, vender lá em Juara, né? Vender aqui em Sinop, mas esse consumidor precisa ter essa garantia. Então a gente às vezes percebe que há alguns comerciantes locais que buscam o PROCON, às vezes no sentido de apoio contra o próprio fabricante, porque ele não consegue sequer encaminhar um produto que ele comercializou para uma assistência técnica, porque o fabricante não mantém a assistência, ou ele só aceita que seja por intermédio do consumidor, sendo que no estado do Mato Grosso nós temos a Lei 7.139, que ela fala que nos municípios onde não há assistência técnica, comerciantes e fabricantes devem manter postos de coleta. E isso não é para o município de Sinop, é para todos os municípios. Para quem estiver lá na mais longínqua fronteira, obrigação do fabricante é que ele tenha um posto de coleta do seu
produto, quer comercializar, ótimo. Nós somos um mercado que quer consumo, que quer qualidade. Entretanto, nós queremos respeito. Então, assim, às vezes a gente vê o nosso comerciante tendo dificuldades, por quê? Porque o fabricante o abandona. Pode-se dizer que o PROCON também é um órgão de defesa das empresas, não? Com esse trabalho, ou o PROCON age dessa forma para buscar o resultado do consumidor? Como é que você vê esse quadro? Eu diria que a harmonia é a melhor solução. Né? O equilíbrio na relação de consumo, ela existe quando as partes conseguem se entender. E para que o nosso consumidor tenha, digamos, o devido respeito, é preciso que o comerciante consiga atingir o fabricante no sentido de ter o respaldo do produto que está comercializando. Então, isso é uma cadeia. É claro que o fornecedor local, numa possível demanda, ele vai ser responsabilizado juntamente com o fabricante em função da solidariedade que existe. Mas é preciso que a gente olhe com cuidado, porque o comerciante é que está aqui na linha de frente. Claro. O comerciante é que fideliza aquela marca de produto vendido. Então é preciso que a gente observe ele como um fornecedor, como responsável pelo produto que está colocando no mercado de consumo. Entretanto, é preciso que a gente busque o fabricante também, porque o fabricante, apesar de a marca ser nacional, de o produto ser ótimo, às vezes está restrito aos grandes centros. E nós que estamos aqui, no caso nosso ainda mais ao norte do país, às vezes queremos ter a tecnologia que nos ofertam, entretanto, sem o devido respeito a que nós merecemos. Você disse anteriormente que o PROCON hoje, principalmente em Sinop, já está procurando as escolas. Há uma preocupação do PROCON de procurar no verdadeiro sentido toda a sociedade? Temos buscado isso, temos buscado. A gente tem trabalhado sempre que possível com essas metas. A gente sabe que a nossa equipe ela não é tão grande, mas a gente se desdobra no sentido de fazermos esse trabalho preventivo, porque é justamente esse trabalho que é o fundamental. Muitas das vezes a gente olha o atendimento do PROCON, que às vezes de um ano para o outro é crescente, e faz uma análise de que, poxa, é importante, o PROCON está mais atuante. Mas a melhor visão seria de que esse número regredisse, porque quanto menos reclamações nós tivermos no PROCON, é sinal de que o trabalho preventivo está sendo melhor realizado. E é por isso que a gente realmente precisa despertar nessas crianças, né, nos próprios estudantes universitários, que é realmente aí a massa de consumo que está começando a ingressar, né, formou-se, tem aí a condição de sustentabilidade financeira, enfim, é preciso despertar, né, esse consumo, porque esse consumo precisa ser consciente. A gente precisa analisar que nós vivemos aí com essa Rio+20, né, que é um momento de discussão, enfim, de todos os países, que o consumo é fundamental, sim, mas ele tem que ser responsável, porque os nossos recursos, eles são finitos. E a gente hoje não vive essa análise, então é preciso que despertemos isso também, essa discussão é necessária. Você disse, você coloca com relação aí à estrutura. O PROCON é mantido por quem? Pela Prefeitura Municipal. Sinop, por exemplo, hoje tem uma equipe de quantos? Nós somos em 17 funcionários. Insuficiente para a grandeza do município já, né? Já. Ok. Já, precisamos aumentar. Que bom. E depois do intervalo, nossa convidada explica se houve ou não evolução no relacionamento entre empresas e clientes quando o assunto é direito do consumidor. Voltamos já. Fique com a gente. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. O que você precisa comunicar? Interessante para quem precisa saber. BW, Assessoria de Comunicação. Muitos problemas na prestação de serviços têm a ver com a velocidade com que o mercado de telefonia móvel cresce no Brasil e com os obstáculos encontrados pelas operadoras para acompanhar este crescimento.